Olá, amiguinhos! Hoje vou contar para vocês uma história cheia de aventuras, emoções e surpresas. É a história de José, um rapaz corajoso e sonhador, e de como, apesar dos momentos difíceis, sempre se pode encontrar um caminho cheio de esperança e amor. Estão prontos para mergulhar nesta incrível aventura? Nossa história começa numa terra muito distante, onde vivia uma família numerosa e um pai que amava seus filhos de maneira especial. Mas entre eles havia um filho cujo destino mudaria tudo: o destino de José. José era o filho preferido de Jacó. Sabem por quê? Porque Jacó lhe tinha dado um casaco de muitas cores, tão brilhante como o arco-íris, para demonstrar seu grande amor. Imaginem ter um casaco tão bonito que todos olham e admiram. Mas claro, isso também causou ciúmes nos seus irmãos. Eles se perguntavam: por que dão tanto carinho ao José? Além disso, José tinha uns sonhos muito curiosos. Num deles, via seus irmãos e até seus pais se curvando diante dele. Que sonho tão estranho e espantoso! Mas conseguem imaginar o que aconteceria quando seus irmãos soubessem desses sonhos? Pois eles ficaram muito zangados. Os irmãos de José, cheios de inveja e confusão, começaram a planejar algo muito mal. Num dia ensolarado, enquanto caminhavam por uma estrada poeirenta, pararam em frente a José. Embora parecesse um momento muito triste, José nunca perdeu a fé de que algo bom viria. Crianças, alguma vez já se sentiram tristes ou confusas? Lembrem-se, às vezes os caminhos difíceis nos levam a lugares maravilhosos. Já no Egito, a vida de José começou de novo. Primeiro, foi levado para a casa de um homem muito importante chamado Potifar, que cuidava de sua casa e de sua gente. José era muito trabalhador e honesto, e logo todos perceberam que ele tinha um coração cheio de bondade e talento. Mas, como em toda grande história, sempre aparecem desafios inesperados. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele, lembrando sempre o que era justo, disse: "Eu não posso fazer isso!" Embora isso tenha trazido problemas e José tenha sido enviado para a prisão, sua bondade e sua fé nunca desapareceram. Na prisão, algo surpreendente estava prestes a acontecer. Na prisão, José conheceu dois companheiros que também tinham problemas. O mais especial de José é que ele conseguia entender a linguagem dos sonhos. Um dia, dois de seus companheiros tiveram sonhos muito estranhos. Um sonhou com uma vinha e uvas que se transformavam em suco, e o outro viu como as aves devoravam pão que caía do céu. E assim, José interpretou os sonhos. Um significava que logo voltariam a ter a oportunidade de servir ao faraó, e o outro, que algo mal aconteceria. A notícia desse dom espalhou-se rapidamente. Logo, até o poderoso faraó soube que na prisão havia um jovem que conseguia entender as mensagens dos sonhos. O faraó, um rei muito importante do Egito, teve uns sonhos estranhos que ninguém conseguia explicar. Desesperado por entendê-los, chamou José. Com toda a sua coragem e sabedoria, José explicou que os sonhos do faraó previam 7 anos de muita prosperidade, seguidos de 7 anos de grande fome. Impressionado com a inteligência e a bondade de José, o faraó decidiu nomeá-lo governador de todo o Egito. José passou de ser um jovem prisioneiro a ser o homem que salvou um país inteiro. Mas a aventura não precisa terminar aqui. Você pode ser um mensageiro de aventuras. Como? É muito fácil! Clique no botão compartilhar e envie esta história para seus amigos e familiares. Passaram-se os anos, e como José havia advertido, chegou um tempo de fome. As pessoas de todos os cantos do Egito iam aos celeiros onde José havia guardado a comida. Enquanto isso, numa terra muito distante, os irmãos de José começaram a sentir os efeitos da grande seca. Eles, sem saber, teriam que enfrentar uma grande lição de humildade e perdão. Crianças, alguma vez já tiveram que pedir ajuda quando as coisas ficaram difíceis? A necessidade de comida levou os irmãos de José ao Egito. Sem o reconhecer, pararam diante do governador, que era na realidade José. José olhou para eles com olhos cheios de lembranças, e embora em seu coração guardasse a dor da traição, decidiu mostrar-lhes o poder do perdão e do amor. Esta revelação transformou o ambiente. Os irmãos sentiram-se muito envergonhados, mas também aliviados ao ver que o amor podia curar feridas. A partir desse dia, a família se reuniu e se mudou para viver no Egito, onde juntos puderam começar um novo capítulo
cheio de amor, esperança e a certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre há uma luz de esperança. Assim termina nossa história de José e seus irmãos. Uma aventura cheia de altos e baixos, onde aprendemos que a inveja pode causar muita dor, mas que o perdão e o amor são o caminho para curar qualquer ferida. Queridos amigos, lembrem-se que todos enfrentamos desafios na vida. Mas o mais importante é manter a fé, ser gentis com os outros e nunca deixar de sonhar. Obrigado por me acompanharem nesta maravilhosa aventura. Espero que a história de José e seus irmãos os tenha inspirado a ser corajosos, justos e cheios de amor.